Bem-vindos ao encontro dessa noite. Nós estamos com um probleminha na transmissão do culto de hoje. Parece que a internet está com uma deficiência, mas vamos seguindo por aqui. A rádio está sendo transmitida normalmente, não? Pela rádio? Também não? Ora, que delícia! Então estamos só nós aqui. Gente, eu separei um texto bastante conhecido de todos nós para refletir uma questão que é a questão mais importante da nossa vida. Eu quero falar um pouco sobre o amor. O amor. A gente nasce para uma experiência de amor. Todos estão me ouvindo bem e estão ouvindo com clareza? Queria que você não perdesse o raciocínio, que você estivesse bem ligado. Pena, mas vai ser gravado, não, Diogo? Pelo menos espero que seja gravada a mensagem de hoje, para a gente pensar um pouquinho num outro momento. A gente nasce para uma experiência de amor na vida. E a gente vai aprender a amar. Ou pelo menos a gente deve aprender a amar. Alguém precisa nos ensinar a amar. E essa nossa primeira experiência com amor, ela pode ser extremamente benéfica para nós, ou pode ser uma experiência trágica quando a gente não aprende a amar. Quando a gente não aprende a amar o outro, e quando a gente não aprende a se amar. Essa ausência, esse aprendizado sobre o amor, muda tudo na vida da gente. Hoje, a maior tragédia da humanidade está relacionada ao amor. Então, é um assunto de extrema importância. Nós estamos vivendo um processo civilizatório dos mais desastrosos. E ele está diretamente ligado ao amor. Pessoas estão ficando doentes psiquicamente e doentes fisicamente por causa da ausência de amor. O amor, ele cura, mas o desamor adoece. E se a gente não tiver uma boa relação na vida com essa questão do amor, a gente entra numa espiral de sofrimento que vai adoecendo a gente dia a dia. E nós estamos vivendo esse grande problema na humanidade. Não é um problema doméstico só, da minha casa, do meu ambiente. Esse é um problema na civilização. A falta de amor adoece a mente e adoece o corpo. Não sei se foi Martin Luther King ou se foi Nelson Mandela, não me lembro agora, eu estava tentando me lembrar, mas não consegui, que ele diz assim: se a gente aprende a odiar, a gente também aprende a amar. A gente precisa entrar nessa escola de amor para que a gente comece a gozar um pouco mais de saúde. Hoje, das doenças que circulam pelo planeta, 85% delas estão baseadas na falta de amor. Não é um problema de um vírus,
Não é um problema do genoma, eles existem, os problemas que são oriundos do genoma, claro, eles existem. As questões virais, claro, elas existem. Mas o que eu estou te dizendo é que 85% dessas doenças na humanidade, elas não são virais. Elas nascem no desamor. A aflição que se vive na relação de desamor. E por amor, eu estou te dizendo, qualquer tipo de relação de amor pode adoecer a gente. A falta de amor de uma criança para com seus pais, ou seus pais para com essa criança, vão criar uma criança e vai gerar um adulto adoecido. A falta de amor de um parceiro ou de uma parceira afetiva adoece a mente e adoece o corpo da gente. A falta de amor de um professor para com seus alunos e a falta de amor dos seus alunos para com seus professores produzem adoecimentos severos, geram crises bárbaras. Então, a gente vive a maior crise de amor que a civilização já encontrou. Olhemos para nós e para os nossos conflitos. O amor, ele é acolhedor. E quando a gente ama, a gente se sente forte. Quando a gente é amado, a gente se sente belo. Mas quando o desamor impera nas relações, e sejam elas quais forem, acontece um fenômeno, é a angústia da inexistência. Quando eu não percebo, quando eu não vejo, quando eu não recepciono amor na minha vida, o medo de desaparecer toma conta de mim. Eu me sinto apagado. E aí dói. Se sentir desapercebido, se sentir indiferente no processo das relações, e eu digo, seja lá qual for a relação, não estou me atendo às relações de afetos amorosos. Sobre qualquer prisma de afeto, a falta de amor vai nos adoecer. Penso que todos nós já sofremos disso, de alguma forma, em algum nível de profundidade, porque isso nos afeta de verdade. A gente vai sendo abalado de dentro para fora. Eu quero ler um texto com você, 1 Coríntios capítulo 13. Deixa eu só sublinhar aqui, antes da gente fazer a leitura. Eu disse que o desamor, ele gera o medo de desaparecer. Quando a gente está nessa relação de desamor, bate dentro de nós o medo de nós desaparecermos. Por isso dói tanto. Por isso machuca tanto e adoece tanto. Porque o medo de desaparecer começa a tutelar a minha vida. Isso gera uma aflição do tamanho de um mundo. Por exemplo, há pessoas que não conseguem se amar o bastante, porque não foram ensinadas na sua infância a se amarem. Era uma questão de aprendizado. Como não aprenderam a se amar, elas se dão a relações onde elas estão sempre desaparecidas, estão sempre debaixo de uma cortina. Então, o desespero é tanto que a gente faz tudo para que o outro não vá embora, mas isso será insuficiente. Eu conheço filhos
que só estão esperando a maioridade e só estão esperando ter alguma condição financeira para ir embora de casa. Eu conheço pessoas que se casam para sair de casa, porque a aflição provocada pelo desamor dentro de uma relação doméstica, familiar, é tão grande e insuportável que elas estão contando os dias para irem embora. A gente precisa significar as pessoas pelo amor. O centro do Evangelho é amor. Se há uma palavra, um vocábulo que pode traduzir todo o Evangelho, chama-se amor. O texto central do Evangelho para nós é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa relação de amor de Deus para com cada um de todos nós é uma relação que ressignifica partes estruturais da nossa vida. O nosso vazio é habitado nessa relação da percepção do grande amor. Agora, se o meu vazio é maior do que qualquer coisa, eu vou continuar me sentindo vazio, mesmo sendo amado por Deus. Mesmo entendendo esse amor dadivoso, esse amor que me capturou, eu vou ter outros vazios, que são vazios que pertencem às minhas relações interpessoais. Eu posso viver uma vida de fé, ter a esperança da vida eterna e ter enormes tristezas provocadas por esses buracos que a minha vida tem consentido estar. Eu quero ler o texto de 1 Coríntios 13. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e eu não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios, deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Paulo está dizendo que tudo isso é possível sem amor. É possível ter fé sem amor. É possível ter eloquência sem amor. É possível pregar a palavra de Deus sem amor. Claro que é possível. Se eu der tudo que eu tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, olha, gente, é possível a gente ter um coração pronto para dar esmolas, para ser um bom ofertante sem amor. É possível a gente entregar o corpo para ser martirizado e sem amor. Numa outra hora eu explico melhor isso aqui, como é possível a gente entregar as ofertas da gente no Natal, dar presente nos orfanatos e não ter amor nenhum dentro da gente. É possível. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia, ou o que eu faça, sem amor estou falido. Sério. Não importa o que eu diga, não importa
no que eu creia, ou mesmo o que eu faça, sem amor eu estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que o outro tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se importa ou não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não se contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Eu quero pegar um versículo que diz assim: o amor tolera tudo. Uma outra versão dirá: o amor suporta tudo. Mas dentro do contexto que Paulo escreve, eu quero parar para pensar no que é que o amor não suporta. Eu suporto tudo, mas não suporto isso, aquilo outro, mas tudo eu sou capaz de suportar. Paulo diz o seguinte, que se houver arrogância, não há amor. Se você tem uma relação arrogante, seja lá com quem for, essa relação não é uma relação de amor. Não importa o que você faça, não importa no que creia, não importa o que diga. Se você está numa relação de arrogâncias, você não está numa relação de amor. Se você mantém relações de arrogância com alguém, saiba, você não está amando essa pessoa. E se você estiver no outro polo, saiba que você não está sendo amado quando alguém é arrogante com você. O amor não suporta isso. Vai acabando. Boa noite, gente. Vocês estão aí? Eu não sei, eu não posso avaliar em que profundidade você está acolhendo o que eu estou te dizendo. Mas eu estou abrindo os seus olhos para que você tenha relações profícuas, duradouras, seguras, estáveis. E eu estou dizendo para você de que o amor vai acabando, vai se dissolvendo, ele vai se derretendo. Chega um momento em que você procura e não tem, ele não aparece mais. Aí a gente tem relações de tolerâncias, não relações de amor. Se houver vaidade, não há amor. Se houver indiferença, a maior expressão de desamor é indiferença. Se você trata alguém, seja seus filhos, seja sua parceira, seu parceiro, seus funcionários, seus amigos, seja lá quem for, se você os trata com indiferença, saiba que vai chegar um momento em que o amor não poderá mais ser sustentado, faça o que você quiser fazer. Vai se manter uma relação de dores e sacrifícios, não uma relação de amor. Pode se manter relações de dependência.
econômica, afetiva, mas amor vai inexistir. Escuta o que eu estou te dizendo, pode salvar seu casamento, o que eu estou te dizendo hoje, pode salvar a sua relação com seus filhos, pode salvar a sua relação contigo mesmo. Se você mantém relações de desprezo, tudo isso está contido no que Paulo está dizendo aqui. Se houver relações de desprezo, se você está se sentindo desaparecido nessa relação, porque é desprezado ou porque despreza, vai chegar um momento que não vai restar mais nada, e se você tiver uma oportunidade, você vai embora. Você não fica. Se houver deslealdade, não há amor, não há relações de amor com deslealdade. Numa relação de uma sociedade, se não houver amor entre os sócios, se houver deslealdade na relação, não tem sociedade que suporte, e não importa o quanto essa empresa vai estar faturando, você vai estar morrendo dentro dessa relação, vai ser insuportável. Se houver humilhação, sabe humilhação? Vocês nunca foram humilhados. Vocês trouxeram o corpo de vocês, mas trouxeram a alma também. Estão por aí. Oi. Eu estou te falando uma coisa séria, você pode discordar de mim, fique à vontade. Mas você pode ser mais prudente e pensar no que eu estou te dizendo. Manter uma relação de humilhação é tão desastrosa ou pior do que qualquer prejuízo econômico, monetário que a gente tenha na vida. Sabe, relações onde a gente se sente sempre humilhado, sempre humilhado, sempre humilhado. Ou a gente está sempre humilhando, achando que tem a posse. Ninguém ama por posse. Se tem posse, também não tem amor. Para que haja amor, tem que haver asas. 3 coisas têm que haver quando o amor está presente: asas, raízes e motivos. Se você está numa relação onde suas asas são cortadas, daqui a pouco você vai sentir o impacto desastroso dessa relação de humilhação. Se você ama, você precisa dar asas para essa pessoa voar, precisa dar raízes para ela voltar, e precisa dar motivos para ela ficar. Vocês podem repetir o que eu falei agora, as 3 coisas? Então vocês estão aí, estão pensando, né? Asas, raízes e motivos. Essa é uma relação que dura. Mas se você tem asas cortadas, não há raízes para voltar, e não há motivos para ficar, ninguém suporta. Ou vai morrer todo dia. As desastrosas relações de amor, eu já tenho dito isso de outra forma em outros momentos, há pessoas que morrem de desamor aos 20 anos de idade e vai ficar esperando ter 95, 100 para ser sepultado, porque vive morto, ou melhor, existe, mas está morto. Relações de dominação. Lembra, gente, que nós somos do Evangelho de Jesus, não?
Somos do Evangelho de Jesus. E a mensagem do Evangelho de Jesus é amor. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. É neste equilátero, triângulo de amor, é que a gente vive saudável. Se eu tenho uma boa relação de amor com Deus, mas não tenho uma boa relação comigo, essa boa relação com Deus vai me adoecer. Os fanáticos amam a Deus, mas não se amam. Então eles enlouquecem, porque não têm amor próprio. As pessoas que amam o próximo, mas não se amam, também vivem perdidas num território que não é seu. Esse é o centro do Evangelho: amor, amor. Deus é amor. Lembra que nós, que pertencemos ao Evangelho de Jesus, precisamos manter relações de amor com todas as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós também somos seres humanos e sentimos o impacto do desamor. A gente vive como se fosse de ferro, mas a gente é de carne e osso, não é não? Dominação. É o que Paulo diz aqui no texto: dominação. Se você tenta dominar sua mulher, ou sua mulher tenta te dominar de alguma forma para te domesticar, sabe o que vai acontecer? O desamor vai começar a governar. Lendo um livro do Rubem Alves, quando ele falava sobre o feitiço de Áquila, ele falava da importância desse amor selvagem, onde a águia não vai virar uma pata domesticada, nem o lobo vai virar um cão que abana o rabo. Relações de domesticação nos torna patas desorientadas e cães que abanam o rabo. É nessa relação do selvagem que o amor vai acontecer, e ele é lindo, sem domesticação, sem coleiras, sem cadeias, mas em liberdade. O amor acontece em liberdade. Eu não sei se é a minha sensação, mas acho que vocês estão me odiando hoje. Grosseria. Grosseria. Sabe o que é grosseria? Grosseria não é a espessura de um tronco no meio da floresta. Grosseria é a violência que se estabelece nas relações interpessoais. Mantenha relações grosseiras e você vai ficar tão machucado, tão dolorido, tão cheio de hematomas, que você vai preferir se esconder num quarto escuro. Não vai sentir vontade de tomar banho, de escovar os dentes. Você vai entrar num ambiente de profunda tristeza, porque é isso que as relações grosseiras produzem em nós. Em Jesus nós aprendemos a gentileza, a docilidade, a brandura. Nós, discípulos de Jesus, precisamos produzir brandura nas nossas relações, para que elas possam durar de maneira saudável. Eu estou te dizendo de uma humanidade
que está adoecida na sua raiz. E a raiz de todo esse adoecimento, assim, eu espero que esse ambiente possa também ser um ambiente de denúncia. Às vezes a gente não compreende por que é que o outro faz o que faz, fez o que fez, decidiu o que decidiu, porque a gente não veste a pele do outro. E a gente toma por base a nossa régua, a nossa fita métrica. E a gente usa a fita métrica da gente. Benditos são aqueles que vivem em relações de amor. Não lancharam quando vieram para cá. Eu posso ouvir uma concordância assim, um pouco mais esfuziante, né? Eu estou dizendo, benditas são aquelas relações que estão sendo constituídas, sustentadas e mantidas na base do amor. E se você vive numa relação dessa, meus parabéns. Mas nem todo mundo vive no céu que você vive. Então não dá para avaliar as pessoas a partir de nós. Gente, presta atenção no que eu estou falando, por favor. Que essa seja a sua palavra de salvação. Que essa seja a palavra de salvação para todos os teus relacionamentos. Pode salvar a vida dos seus filhos. Às vezes a gente acha que está amando os filhos e está esmagando os filhos da gente, achando que isso é relação de amor, com exigências desproporcionais, e está chamando isso de amor. Então, eu estou te dando uma chave, não que você não saiba do que eu estou te dizendo, mas eu estou me oportunizando para denunciar uma fraude chamada amor, uma relação fraudulenta, de posse, de dominação em nome do amor. Ciúme, por exemplo, é amor aonde? É adoecimento. Inflaciona a tua relação, porque asfixia o outro, não deixa o outro ser o outro. Grosseria, egoísmo. Gente, a gente nasce para uma relação de repartimento, de troca. E quando a gente tem uma relação de egoísmo, onde essa mentalidade ganha, perde, prevalece na relação, a gente se vê ofendido, driblado, ferido, magoado, porque eu só perco. A gente precisa aprender que o outro também precisa existir na relação, não é tudo nós. Sabe, até rir da piada sem graça do outro faz parte de uma relação bem-sucedida, na ausência do egoísmo. Às vezes o outro traz uma novidade e a gente não abre o coração para ouvir com alegria a novidade. Já sabia, idiota. Onde essa relação vai parar? Você não leva sustinho quando te contam as coisas. Tem que estar livre para levar sustinhos, mesmo nas coisas que você já sabe. Deixa o outro crescer. Sabe, a fala de João Batista tem feito tremer dentro de mim alguma coisa. João Batista
ele dizia sobre Jesus: que ele cresça e eu diminua. Nossa missão, às vezes, na vida dos outros é fazer os outros crescerem, gente. E essa é uma missão fantástica de humildade, de contribuir para o crescimento do outro, mas o egoísmo não deixa ninguém crescer do meu lado. Vai tudo morrer debaixo de mim, porque tudo sou eu. Eu sou o sol desse sistema solar. Outra coisa que, numa versão, eu lia esse texto, que o amor não suporta irritações. Ai, sabe, irritação. Tudo gera irritação. Senhora, tome Sintroide. Vai cuidar dos seus hormônios. E, Senhor, tenha paciência. Não se irrite. Mantenha relações leves. A irritabilidade, ela é uma úlcera que vai se abrindo na alma da gente, e a gente se vê tão feio na relação, que nós produzamos relações menos irritadiças com todo mundo que a gente lida. Sabe, deixa a vida correr mais leve, seja mais liso. Se há amor, sejamos mais lisos. Deixemos as coisas correrem com um pouco mais de leveza. A irritabilidade cria nas relações essa úlcera que vai se abrindo, se abrindo. Eu sei bem o que é isso. Houve um período na minha vida que a irritabilidade tomava conta das minhas relações, e ninguém suportava ficar perto de mim, nem meus filhos. Nem meus filhos. Eu procurava justificar as questões que me habitavam, mas as questões que me habitam precisam ser resolvidas, porque eu não posso viver em irritabilidades. Isso vai afundar a minha relação no mundo. Eu quero animá-los. Nessa palavra que nem tão reflexiva foi. Opa, acho que eu tenho que ficar parado aqui. Que nem tão reflexiva foi, mas foi uma denúncia para as nossas relações no mundo. Voltando ao princípio, a humanidade sofre de amor. Essa é a maior doença de todos os tempos na civilização. Eu atendo gente todo dia, eu atendo crianças, e atendo velhinhos, anciãos. Outro dia atendi um ancião de 86 anos de idade. Estava extremamente aflito, porque ganhou uma surra de um neto drogado. Uma relação de agressão física. Só que aquela agressão transpassou, as duas coisas aconteceram. Ele foi traspassado e transpassado. E aquela agressão no corpo afetou a alma. Perde-se o sono, perde-se o apetite,
perde-se o senso da vida, o desejo de morrer. Esse processo civilizatório está nos adoecendo. Nos adoecendo. A mim e a você. Deus me livre. Que Deus te livre, mas todos nós estamos expostos a essa tragédia na civilização. A resposta do Evangelho é: ame. Se ame. Ame o outro e ame a Deus. Mas não deixe de se amar. Não se perca de você. Jesus teve muitos esforços na sua fala para levar seus discípulos a entenderem que eles não podiam se perder deles. Discursando sobre ansiedade, Jesus, conversando com seus discípulos, percebe o grau de ansiedade, a grande preocupação com o dia de amanhã, e Jesus diz: calma, 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 não se percam de vocês. Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das plantas, Deus cuida de vocês. Numa outra ocasião ele diz: está todo mundo correndo nessa corrida de ficar rico, de ganhar, sabe, de querer mais e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Uma fome insaciável por ter. Jesus chama seus discípulos novamente e diz para eles: o que adianta, meus queridos amigos, ganharmos o mundo inteiro e perdermos-nos de nós mesmos? Minha pergunta é: o que adianta aquela piscina no quintal se você não tem ninguém que gosta de frequentar a sua casa e banhar naquela piscina? O que adianta ter os recursos que você tem e viver só, porque ninguém te suporta? O que adianta ganhar o mundo inteiro? E aqui não está um discurso franciscano, meu amiguinho. Não tem nenhum problema em ganhar o mundo inteiro. O problema é que nesse deslocamento muitos estão perdendo a sua alma. Não é que vai morar no inferno, não é disso que Jesus está dizendo. Perder a sua alma é perder-se de si. E não são poucos os que, vivendo o desafio desse tempo, estão com força e capacidade para ganhar o mundo inteiro, mas perdem o crescimento dos seus filhos. As crianças estão crescendo e eu perco essa grandeza de ver as crianças crescerem. Nesse afã de ganhar o mundo inteiro, eu perco as pessoas de dentro da minha casa. E não importa se a tarefa é nobre. Às vezes, nós na igreja estamos ganhando o mundo inteiro por meio da fé, estamos perdendo nossos filhos. Meus filhos eram pequenos ainda. E um dia eu cheguei em casa e eu vivia muito ocupado com coisas muito importantes. Um dia eu cheguei em casa e os três pararam assim em frente a mim e disseram: papai, nós queremos conversar com você. Eu disse: claro. Papai, nós achamos que você ama mais as pessoas da igreja do que a nós. Porque você tem tempo para todo mundo, mas não tem tempo para nós. Foi ousado, né? Mas foi fatal. Era verdade. Eu estava
me importando mais em ganhar o mundo inteiro e estava perdendo a capacidade de me relacionar com meus filhos. Tragédia. Então não importa se você está num canteiro de obra, dentro de um hospital, dentro de um escritório, lembre-se que pode ser mesmo importante ganhar o mundo inteiro, mas não perca a sua alma, não se perca de você, não se perca das coisas mais importantes da sua vida. Isso também é desamor, isso também afeta. Sabe? Afeta terrivelmente as relações. Cria em nós uma alma imbastante. Sabe o que é uma alma imbastante? É uma alma que não basta, nada basta para ela. Aí chega na fase adulta dessas crianças, a fome de atenção é maior do que toda a atenção do que qualquer pessoa pode dar. A fome de amor é maior e muito maior do que qualquer amor que qualquer pessoa pode dar. Está adoecida num desamor que foi plantado lá na infância, numa desimportância que foi dada lá na infância, numa invisibilização que foi produzida lá atrás. É hora de amar, gente. É hora de encarnar o Evangelho. É hora da gente colocar em prática o Evangelho. A gente fica pensando que a profundidade da nossa espiritualidade está ligada aos barulhos culticos e às experiências místicas. E se esquece que a mais profunda experiência espiritual que um ser humano pode ter é a experiência de amar. Jesus, reunido com seus discípulos, diz para eles: andam dizendo por aí, está na batuta da lei moral, odeie seu inimigo, não é? Olho por olho, dente por dente. Eu vou dizer para vocês uma coisa: ore pelos que perseguem vocês. Parece que isso foi esquecido nesses últimos anos. Orem pelos que perseguem vocês e amem seus inimigos. O maior desafio do Evangelho é recusado pela maior parte dos cristãos que eu tenho conhecimento. Não são capazes de amar os desiguais. Nem precisa ser inimigo. Se tem práticas desiguais, basta para eu odiar. O nosso desafio, meu e o seu, é manter relações responsáveis de amor. Relações responsáveis de aprofundamento na tarefa de libertar, de respeitar, de importantizar, de gerar um ambiente saudável, de elogiar, de dizer boas coisas. É nossa responsabilidade amar. Ninguém ama sentindo coisas, é insuficiente. O amor vai exigir práticas libertadoras. Às vezes nem é preciso se dizer, a prática é tão clara que ela é um discurso que não se pode ser equivocado. Amemo-nos não apenas de palavras, mas em ações e em práticas. Que a nossa comunidade de fé, em casa,
nas relações da igreja e nas nossas relações pelo mundo afora, precisa ser conhecida pelo amor. Nisto, a última aqui, por favor, gente, só foca aqui. Minha última colocação. Nisto, eles vão reconhecer que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Amemo-nos. Vai para casa agora, seja gentil. Vai para casa agora, seja cortês. Vai para casa agora, elogie. Vai para casa agora, coloque asas, anime, fortaleça, ore, interceda, manifeste a sua relação de amor. Chame para conversar. Faz sentar no teu joelho. Dê um abraço de quebrar ossos. Dá um cheiro gostoso. Faça e diga as coisas que pertencem ao mundo do amor. Obrigado por vocês terem vindo. Desejo sorte para aqueles que foram para o processo do Enem. Estava lotado, parecia um formigueiro, né? As escolas estavam abarrotadas. Queridos, nós vamos ofertar e dizimar essa noite. Também este é um ato de amor. A vida financeira da igreja, ela acontece por causa do nosso movimento de generosidade. É o meu dízimo, o seu dízimo, a minha oferta, a sua oferta. Para nós mantermos as coisas funcionando, é necessário mobilização. Então, eu chamo você para se mobilizar junto conosco, entregando o seu dízimo fiel, a sua oferta generosa. Essa semana nós ainda estamos pagando contas do mês passado. Essa é uma responsabilidade que nós assumimos como gestão financeira da igreja, mas é uma responsabilidade de todos nós que pertencemos a esta igreja. Então, o seu dízimo e a sua oferta têm feito toda a diferença para nós. Se você deseja dizimar e ofertar, um envelope vai passar aí pertinho de você. Se você trouxe seu cartão, lá atrás tem uma maquininha que você pode passar o seu cartão, ou pode fazer a sua transferência daí mesmo pelo seu aplicativo. E o nosso Pix é o número do CNPJ. Você pode fazer também um Pix para a nossa conta bancária. Todas aquelas referências vão cair dentro dos nossos endereços bancários e você pode fazer a sua oferta nesse momento. Deus abençoe você rica e abundantemente. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me. Tu és tremendo, e apesar
te importa comigo. E esse amor eleva-me. Eu queria pedir licença para o Bispo Renato para colocar um penduricalhozinho na mensagem que ele fez ontem, contando a história que aconteceu na minha vida. Alguém me fez tão mal, mas tão mal, tanto mal, que um dia eu entrei no banheiro e disse: Deus, eu vou me livrar daquele cidadão, vou ter que mandar matá-lo. E eu ouço a voz de Deus dizendo a mim dentro do banheiro: e o que tu vais fazer com aquilo que tu gostas de dizer? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Eu perguntei para Deus: quem tem coração para amar o inimigo? Quem tem sentimento para amar o inimigo? E ele me respondeu dizendo: e quem foi que te disse que amar precisa de sentimento? Então, Deus, como é que eu posso amá-los? Não precisa. Ama com o meu amor. Toma atitude. Amor não passa pelo sentimento, passa pela atitude. Se você não tem amor para amar o teu inimigo, ama com o meu. Eu caí chorando. Literalmente. Eu estava só, minha esposa estava viajando, e eu literalmente caí chorando no banheiro. E passei ali talvez 30 minutos chorando. Levantei e tomei uma decisão de amar aquele homem que me levou às barras da justiça com calúnias e uma série de coisas sem nenhum motivo dado por mim. A primeira oportunidade que tive foi chamá-lo, abraçar e demonstrar que eu não estava com raiva dele. Apesar do sentimento de raiva, havia um sentimento de amor. No final do ano ele chega lá na nossa casa pedindo para guardar a moto e querendo me vender a propriedade mista com a nossa, razão pela qual ele levantou toda essa loucura e me dizendo: eu não posso lutar contra o Senhor, eu não aguento. É muito pesado para mim lutar contra as suas atitudes serenas. Então eu aprendi isso: amar não passa pelo nosso sentimento, passa pela nossa decisão. E se você não tem amor para amar aqueles que você não gosta, ame com o amor de Deus, porque o amor de Deus está dentro de ti. Queridos, o nosso café, que seria para o próximo domingo, em função do Enem e a evasão que vai acontecer, justa e explicada a evasão, foi transferido para o dia 27, ou seja, o último domingo. E não é apenas um café comum, é a nossa grande celebração de 17 anos da Igreja da Colheita no Maranhão. E nós queremos contar com vocês. Para isso nós convidamos a Érica para reforçar esse convite a vocês, dando algumas informações e reforçando o convite. Boa noite, gente. Eu imagino aqui que todo mundo já tenha vindo num dos eventos mais importantes assim, de união da igreja, que é o nosso café, que acontece uma vez por mês. Normalmente é no terceiro domingo do mês, mas como o pastor João falou, em virtude do Enem, nós iremos transferir para o dia 27 de novembro. E mais do que nunca a gente tem muito motivo para comemorar, né? Os nossos 17 anos de Igreja da Colheita. E vamos fazer aqui uma celebração, um café da manhã mais especial ainda. Então, desde já, todos estão convidados. Vamos chamar nossa família, os nossos amigos, para a gente comemorar juntos, porque grandes coisas virão. Boa noite. Então leve mais essa para casa sobre amar.
Outra que aconteceu comigo, mas acontece contigo. Tudo que acontece comigo, eu gosto de transmitir como experiência. Outra pessoa resolveu me machucar, e todas as vezes que eu estava aqui na colheita, que o bispo Renato dizia: empreste os seus braços para Deus e abrace a pessoa que está perto de ti, eu fechava os olhos e abria os meus braços, abraçando um indivíduo que estava a 240 quilômetros daqui da nossa igreja. E por tantas vezes eu fiz isso, até que um dia eu cheguei lá e ele olha para mim, começa a chorar e diz: eu quero te dar um abraço. Tantos abraços que ele recebeu de forma distante. Então, se você tem dificuldade de relacionamento com alguém, hoje ou amanhã, quando você acordar, abra os seus braços e dê um abraço naquele teu maior inimigo, que é assim que você vai conquistar e ter esse peso da sua vida. Fiquemos de pé, agradeçamos a Deus por esse momento gostoso de termos estado aqui aprendendo sobre como nos livrar do peso do ódio e da nossa necessidade de amar, e amarmos com profundidade, com um bom relacionamento. Soberano Deus, nós te damos graças. Graças porque Tu és maravilhoso, porque Tu nos trouxestes aqui para ouvir da Tua palavra, para ouvir pela Tua palavra, para ouvir o que o Espírito Santo colocou em nossos corações e assim mudar os rumos das nossas vidas. Ó Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te bendizemos, nós te louvamos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ponha a sua mão direita no seu coração. Bispo Renato Chaves, por favor, impetre a bênção apostólica sobre os nossos irmãos. Gente, terça-feira às 19 horas estamos juntos no Instagram, no @Igreja da Colheita, e quinta-feira nosso encontro de oração às 19h30 aqui e também transmitido pelo Instagram. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça soberana de seu Filho Jesus, o poder e o consolo do Espírito Santo seja sobre você e sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Todo o povo de Deus comigo, diga amém. Boa semana, gente, semana vitoriosa, todos vocês.